Bom, pessoal, então, conforme combinado, eu estou iniciando a gravação dessa videoaula para poder depois disponibilizar ela no AVA, tá? Ela vai ficar armazenada lá no ambiente virtual de aprendizagem, porque é uma aula expositiva, né? Eu vou projetar os slides e apresentar o conteúdo. Então, assim, eu vou perguntar para vocês, né, se todos concordam com a gravação, se alguém tem alguma objeção, qualquer coisa, escreva aqui no chat, tá? Que não concorda, que aí a gente pensa em outro formato. Beleza, gente. Então, eu vou abrir a projeção aqui, enquanto vocês vão dando concordos aí de vocês. Pronto. Eu vou colocar para apresentar. Tá? Abriu para vocês aí, né, a apresentação. Eu só vou colocar no modo de apresentação. Pessoal, durante a apresentação, eu vou ficar só com slides na minha tela. Então, se alguém quiser, a dinâmica vai ser a seguinte. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, ou fazer algum comentário, pode abrir o áudio e fazer o comentário, tá? Porque vai ficar mais fácil para mim. Tá? Vocês fiquem à vontade. Então, assim, é uma aula expositiva, né? Eu vou estar apresentando o conteúdo. Eu vou tentar não ser muito longo, né? Até para essa gravação ficar lá registrada no AVA, vocês poderem assistir depois. Mas vocês podem me perguntar, tá? Se precisarem, não entenderem alguma coisa e tal, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, o título, né, dessa aula de hoje é Educação e Sociedade, né, as relações entre essas duas esferas, né, a educação e a sociedade mais ampla. E aí, assim, dentro disso, eu vou abordar essas temáticas: modernidade, educação, controle e as ambiguidades, tá? É uma temática, assim, como eu falei, não sei se vocês lembram, na semana passada, né, eu avisei que essa videoaula de hoje não é embasada em nenhum autor específico sobre o campo da educação, é mais a minha perspectiva, a forma com que eu particularmente, né, o professor Álvaro, entendo essa relação da escola com a sociedade, né, o papel da escola, né, o lugar, como a escola foi pensada, né, para que ela tem sido utilizada. Então, como a disciplina é Fundamentos da Educação, eu começo, né, com a minha percepção particular e depois eu vou apresentar aí, ao longo da disciplina, muitos autores, até conhecidos, né, no campo da educação do Brasil, principalmente, e como eles pensam essa mesma relação entre educação e sociedade. Então, eu inicio a videoaula, né, falando sobre esse período histórico, né? Vocês devem ter estudado isso em história, ainda no ensino médio, né, no ensino fundamental, quando a gente estuda os períodos, né, da história, né? Então, tem lá a Antiguidade, Idade Média, né? E a modernidade é esse período histórico, né, que foi estabelecido principalmente a partir do século XVI, né, nos países do Ocidente, né, a princípio, né, como foco na Europa, e depois reorganizou toda a forma, né, de política e cultural no mundo inteiro, né? Então, assim, antes de entrar assim, nos tópicos do texto, assim, sobre a modernidade ainda, a própria forma de se geopolítica de organização do mundo, né, é uma organização que se estabeleceu, né, nesse período histórico da modernidade, né? Então, hoje no mundo a gente é dividido, o mundo é recortado e separado em países, né? Cada país tem a sua forma, a sua autonomia, né, para poder dizer o que pode e o que não pode, como é que vai ser conduzido, como que a vida vai ser conduzida ali dentro, né? Então, mas essa ideia de separar o mundo geopoliticamente em países também
é um advento da modernidade, né? Então, é um período no qual é estabelecido um novo regime de verdade, no qual a autonomia da razão passa a prevalecer, né? O que seria essa autonomia da razão? A autonomia da razão tem relação com a racionalização das coisas, né? Com se tornar as coisas mais organizadas de uma forma racional. Né? Isso aí tem muito a ver com a ciência. Né? A ciência também é um advento da modernidade. Né? Então, assim, a ciência busca estabelecer relações, né, de causa e efeito, busca descobrir novas verdades, né, ainda que provisórias, sobre determinados conhecimentos, né, então, através de pesquisas científicas controladas, né, então, esse um dos adventos da razão, né, então, a modernidade teve sua maturidade, primeiramente como um projeto cultural, né, com o desenvolvimento do iluminismo, outra coisa que vocês devem ter estudado em história, vocês vão lembrar, né, mas o iluminismo foi um movimento, né, social e político, e cultural também, né, principalmente cultural, que se deu na Europa, né, a partir do século XVI, principalmente no século XVII, né, que, inclusive, a ciência, né, faz parte desse pacote. Né. Aí, de forma mais prosaica, vocês devem ter assistido aqueles filmes do Dan Brown, das adaptações do livro do Dan Brown, né, e aí mostra toda essa relação da igreja com a ciência, né, de como as coisas foram se desenvolvendo de forma muito diferente, né, o mundo foi mudando nesse período, né, que sai do predomínio da organização social a partir da igreja, né, para ter uma outra forma mais pautada na razão, né, e menos nas questões de ordem religiosa, né, para poder pensar e desenvolver toda a sociedade, né? Então, primeiro teve o advento do iluminismo, depois a forma de organização social, como eu disse, né, com o desenvolvimento da sociedade industrial, né? Então, também tanto a sociedade capitalista como os regimes comunistas, né, nesse período foram as duas principais formas de desenvolvimento político, né, de organização social política provenientes desse período da modernidade. Então, a modernidade se caracteriza especialmente pela ideia de ordem, isso é fundamental a gente pensar. Essa ideia de ordem, né, é a característica central da modernidade. Então, as coisas têm que estar em ordem, têm que estar ordenadas, né, têm que estar muito bem organizadas, né? Então, a ideia de ordenar, controlar, né, é um dos principais adventos da modernidade. Você veja que tudo isso que eu falei anteriormente, que eu falei dos países, dos estados-nação, né, falei da ciência, do iluminismo, dos modelos de sociedade capitalista e comunista, isso tudo são formas de organizar, controlar, né, botar em ordem a vida social. Né? Então, por um lado tem a ideia de ordem, no outro lado, né, contrapondo-se à ordem, né, vinha a ambivalência, a incerteza, a diferença, a desordem e o caos. Então, a sociedade moderna, né, vai tentar se contrapor, né, vai tentar se colocar contra, né, a ambivalência, a incerteza, a diferença, a desordem e caos. Pessoal, eu estou ouvindo um barulho aí, não sei se são perguntas ou alguém tentando entrar, eu vou ter que sair para ver se autorizar as pessoas entrarem. Já volto para a projeção, tá? Realmente. Depois vocês... Professor, diz. O que é ambivalência? A ambivalência é quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Mas elas têm sentidos diferentes, assim, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas que elas não se encaixariam, né? Assim, elas não entrariam numa ordem certa. Vamos pensar num exemplo aqui. Então, vamos buscar um exemplo agora, tentar pegar na educação física, né? Então, vamos supor que na educação física a gente entende que o exercício físico faz bem à saúde, né? Promove saúde, né?
Só que, ao mesmo tempo, né, que o exercício físico promove saúde, se você não tiver um exercício físico né, ministrado e exercitado, né, e colocado em prática de forma adequada, né, o exercício físico, por exemplo, em excesso, esse mesmo exercício que promove saúde, ele também pode promover doenças, né, pode promover lesões. Então, assim, há uma ambivalência, né, no ato de se exercitar. Né? Ao mesmo tempo que você se exercitar, você vai promover saúde, você também pode e vai promover doenças se não for um exercício adequado. Então, na modernidade, vai ser o controle desse exercício físico, né, usando esse mesmo exemplo, para que esse exercício promova somente saúde. Né? Então, ele precisa ser organizado, precisa ser pesquisado, entendido. Né? A gente vai formar profissional de educação física, né, para que ele saiba lidar com o exercício de forma muito bem controlada e organizada, com ordem, para que o exercício físico promova somente saúde. Que a gente fuja dessa ambivalência do exercício que promova tanto a saúde quanto a doença. Deu para entender? Deu. Beleza. Tentei buscar o exemplo nosso. Pronto. Então, voltando aí. Então, a gente vai, né, buscar a ordem. A modernidade é um período da história que vai, sobretudo, buscar a ordem. Né? Então, assim, começo a falar para mim, o principal aspecto, né? E aí a escola, né? E a educação física dentro da escola, tudo está dentro disso aí também, né? O principal aspecto da organização social da modernidade são a criação dos Estados-nação. Né? A ideia de ter países, né? A ideia de ter Estados-nação, né? No mundo, não existiu sempre, né? Isso é uma invenção moderna, né? Nenhum país existia antes da modernidade, né? Existia, mas de outra forma, era uma outra coisa, não era um Estado-nação, né? Você vê, por exemplo, a Itália. Itália se você pegar a história da Itália, né? Roma, né? É quase um dos grandes berços, né, da civilização ocidental, né? O desenvolvimento, tudo decorre de Roma, né? De Grécia, depois de Roma, depois dos impérios ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, mas assim, Roma, né? Mas a Itália não existia na época de Roma, essa ideia do Estado-nação e tal, era uma outra coisa, né? O Império Romano, né? Era uma outra coisa totalmente diferente do que é o Estado-nação, apesar de muitas coisas a gente ter trazido, né? Tanto de Roma quanto da Grécia, para a ideia moderna de Estado-nação. Então, o Estado-nação, né? Ao Estado-nação caberia a tarefa, né? Me perguntem, né? Porque esse slide também não é muito simples, de controlar a ordem da modernidade, né? Nas palavras de dois autores do próprio campo da educação física, né? O Walter Brasch e o Felipe Quintão de Almeida, metaforicamente, né? Assim, de forma, não de forma concreta, mas, né, de forma imaginada, né? Essa tarefa do Estado-nação, né? De controlar a ordem da modernidade, traz também junto, né, a ideia da visão do Estado, né, do Estado-nação, como um grande jardineiro, né, projetada em tela de tamanho planetário, que faz da cultura e das práticas modernas um canteiro de jardim para serem moldadas segundo o modelo de fábricas da ordem. Então, eu vou explicar. Né? Então, para a modernidade, o Estado-nação, o Estado, né, vai controlar, vai dar ordem nas coisas, né? É dentro do Estado, né, que a gente define o que pode e o que não pode naquele país, né, naquele Estado-nação, naquela nação. Né, a gente define leis, a gente tem forças armadas e policiais para controlar essas leis, poder judiciário para poder botar essas leis em prática. Né? Então, a gente tem governantes escolhidos pelo povo para poder governar, para ser o jardineiro, né, botar o jardineiro para cuidar, né, do jardim. Então, nós que fazemos parte do Estado-nação e tudo aquilo, né, a cultura, são
aquilo que está dentro do Estado-nação e precisa ser controlado e organizado a partir dali. Então, tudo que da nossa vida, né, da nossa cultura, que está dentro do Estado-nação, tem um controle maior, uma organização social. Aí a escola, vocês já podem entender que está dentro desse pacote de controle, né, que vai tentar botar as coisas em ordem. Tem vários elementos, né, que o Estado usa para poder organizar esse jardim, vamos usar essa metáfora, continuar usando. Então, para cuidar do jardim, para que as ervas daninhas não saiam destruindo o jardim, para que ele fique organizado, né, de forma ideal, né, a gente precisa de vários mecanismos de controle. Então, né, para limpar, ordenar o jardim, as ervas daninhas, que são a ambivalência, que eu expliquei agora, a incerteza, né, a dúvida, etc., precisam ser destruídas, né, pois não se adequam a uma projeção de uma sociedade perfeita. Então, a gente precisa limpar o jardim aí de algumas coisas. Então, eu vou aceitar mais alguém aqui, peraí. Pronto. Então, pessoal, vamos falar agora já sobre a educação, controle dentro da modernidade, né? Os Estados-nação passaram a constituir formas sociais de controle, né, regidas pelos ordenamentos legais, né, pelo julgamento do poder judiciário e pela fiscalização dos aparelhos repressivos do Estado. Eu já falei para vocês ali anteriormente, né, assim, então, e eu tenho uma outra coisa, né, para organizar, para ordenar o Estado-nação, tem uma coisa que é fundamental, né, para a ideia de modernidade, o controle do uso da força, né, deve ser exercido pelo Estado, né? Cabe somente ao Estado, né, para que a gente tenha organização, para poder limpar o jardim das ervas daninhas, né, que somente o Estado tenha os instrumentos de jardinagem, né, tenha a tesoura, tenha o adubo, né, assim, para cortar as ervas daninhas, cabe ao Estado. Então, assim, o uso da força se dá pelos aparelhos repressivos de Estado, né, que são as Forças Armadas e as Forças Policiais. Então, tem esse elemento dentro do poder, né, da modernidade, educação e controle. E o controle da educação, né, é transferido paulatinamente da igreja e da família para uma instituição estatal, né, para o Estado, uma organização de Estado que é própria para esse fim. E aí você já deve saber qual é, né, a educação. É nesse contexto que surge a escola, como um aparelho ideológico do Estado, né? Então, assim, antes de seguir, eu preciso diferenciar uma coisa para ficar claro para vocês, tá? Diferenciar educação de escola. Educação é um termo mais amplo, né? Assim, é o caminho, é a forma com que a gente pretende que as pessoas ajam, né? Como elas devem agir, o que elas devem conhecer, né? Então, quem devem ser essas pessoas dentro desse Estado-nação? Né? É a forma com que a gente quer conduzir as coisas das pessoas. Isso é a educação. Né? Então, por exemplo, se naquele Estado-nação chamado Brasil, né, nesse Estado-nação, a gente quer que as pessoas respeitem determinadas leis, né? Essas leis são criadas, mas também precisa de um processo educativo para que as pessoas passem, né, a seguir aquilo que foi definido como o que pode e o que não pode naquele Estado-nação. Não basta as leis, né? A gente precisa passar por um processo de educação, um processo educativo. Vamos pegar um exemplo aqui também, né? Bom exemplo. Dá exemplo para vocês entenderem, né? Tá, um exemplo bem corriqueiro, né? O uso de segurança, cinto de segurança, né? Quem é da minha geração para trás, assim, não tinha esse hábito no Brasil e nenhum em outros países do mundo, né? De usar cinto de segurança para andar em carro, né? As pessoas não andavam de cinto, estava na lei que tinha que andar de cinto, mas isso não tinha. Professor, Oi. Hoje a criança precisa da cadeirinha, né? Antes andava na mala do carro da Ipanema, da Paraty. E eu também, eu já andei lá, era chamado de chiqueirinho, né? Que a gente ia lá atrás, ia jogar às vezes quando pegava uma carona, né?
Acontecia isso, né? Então precisou de um processo de educação, né? Não bastou a lei, entendeu? A lei... Deixa eu voltar aqui. Professor, Fala. é tipo aqui na minha cidade antes não precisava usar capacete, porque é uma cidade pequena e tal. Aí com o tempo colocaram a lei aqui, aí a galera foi aprendendo a usar mais. Primeiro só usava quem estava pilotando, aí depois foi o passageiro também. Pronto. Aí você pegou a diferença, né? Teve um processo educacional, um processo educativo para que as pessoas passassem a usar o capacete, entendeu? Tinha lei, mas precisava de um processo educativo, né, para funcionar. Então é isso. Esse processo educativo, ele é mais amplo que a escola, né? Quando a gente fala de educação, a gente não está falando só de escola. Educação é esse sentido amplo, de educar as pessoas a agirem de determinadas formas, né, a seguir aqueles acordos. Então, é por aí, tá? Fala. Pode ir falando que eu não estou vendo, mas pode ir falando. Me interromper. Porque hoje em dia o povo fala que tipo, a educação, de certa forma, foi criada para meio que controlar a população, de certa forma. Isso. E porque hoje em dia o povo fala que o Estado não dá a educação porque a educação revoluciona contra o Estado, ou coisa assim. Bela pergunta. É uma bela pergunta, né? Assim, como eu estou falando, eu estou colocando aqui a minha visão, né, da educação, aqui a visão particular, né, o que eu entendo como educação. Sim, mas é o que o senhor acha mesmo sobre isso. Então, assim, mas tem várias formas de se pensar, né, a relação entre educação e sociedade, né? O processo de escolarização, né, ou seja, pode se dar de diversas formas. Um processo de escolarização crítico, né, que você vai ter uma educação crítica, uma educação que leve as pessoas a não aceitarem as coisas de forma muito, muito passiva, né, que elas comecem a questionar as coisas, perguntar por que isso tem que ser assim, não assado, entendeu? Se você dá uma educação crítica para as pessoas, aí tem que ser uma educação crítica, tá? Elas vão passar a questionar as coisas, então não vai ser mais facilmente manipuladas por nenhum modelo de Estado, né? Por nenhuma forma de política, seja de direita ou de esquerda, entendeu? Uma pessoa que tem uma educação crítica vai questionar. Então, assim, a ideia é essa, ao meu ver, entendeu? Mas aí precisava ser uma educação crítica. A gente vai entrar nesses méritos dos tipos de educação, ainda na disciplina, claro, né? Entendeu? Mas, assim, na minha visão, a educação não é só simplesmente educação crítica, né? A educação crítica é um tipo de educação. Nem toda educação é crítica, né? Mas toda educação imputa ordem, né? Mesmo quando eu estou fazendo... Vamos continuar nessa questão da educação crítica. Mesmo quando eu penso um modelo de educação crítico, né, que quer que as pessoas sejam questionadoras para mudar a sociedade, né, para pensar num mundo diferente, né, hipoteticamente melhor, é um projeto de um novo controle, de uma nova ordem, entendeu? Uma educação crítica é uma nova ordem social. Ela quer organizar a sociedade com vistas a uma sociedade de um novo modelo, né? Seja socialista, ou uma outra forma de democracia, né? Mas que não é mais esse modelo. Você percebe esse modelo como equivocado, um modelo ruim, um modelo, né, capitalista vigente, e quer instituir um outro modelo através de uma educação crítica. Tá? Aí a gente vai pegar um pouco disso lá em alguns autores, Libânio, Saviani, Gadotti, talvez Paulo Freire, para ver o que esses caras queriam, como eles viam a relação da escola com a sociedade e como eles queriam instituir uma nova ordem através da educação. Essa é a minha visão. Para mim, a educação vai estar sempre ligada a um ordenamento. A gente nunca pensou na educação fora da modernidade. Apesar da gente estar vivendo o que algumas pessoas falam de pós-modernidade, que é o que eu vou falar daqui a pouco ainda nessa videoaula de hoje, tá? Mas é isso. Professor? Sim. A repressão faz parte desse processo? Ou quando ela entra, deixa de ser o processo natural? Rapaz, essas perguntas são boas hoje, viu?
que me organizar para responder essa. Pode fazer parte, assim, né? Assim, a educação como ordem, ou uma nova ordem, qualquer ordem que seja, né, faz parte desse processo. Agora, o processo repressivo, né, de como você organiza, ou reorganiza a sociedade, né, existem várias formas, né, formas mais ou menos repressivas. Né, mas, de qualquer forma, aí é um pouco forte o que eu vou falar, mas espero que vocês entendam. De qualquer forma, a educação exerce algum tipo de violência, sabe? A educação, o ato de educar, ele vai estar transformando a pessoa, tirando de um estado mais selvagem, vamos dizer assim, palavras mais absolutas, né? Um estado selvagem para botar num estado mais civilizado, mais organizado, mais próximo daquilo que aquele estado-nação pretende como ideal, né? E para isso alguma repressão, né, nesse sentido, né, alguma repressão, alguma ordenação, controle, mas vai ter que passar pelo processo de educação. Eu não estou falando só de escola, não, tá? Estou falando de educação em geral. Então, quando eu falo do aparelho ideológico do Estado, né, a escola sendo um aparelho ideológico do Estado, que o Estado vai querer, o Estado-nação, né, como ele está definido naquele tempo e espaço específico, por exemplo, no Brasil de 2021, né, a gente tem um Estado-nação com um regime político em vigor, com uma representação política operando. Então, esse momento, né, pretende conduzir, né, esse jardineiro pretende remodelar o jardim de determinada forma. E, para isso, ele vai usar, né, tanto a força jurídica, né, e policial, militar, né, quanto o convencimento ideológico. E a escola está muito mais do lado do convencimento ideológico, né, para poder gerar essa educação, do que no lado mais repressivo, estritamente dito, entendeu? Existe alguma repressão, porque a educação é um tipo de violência, mas o movimento é muito mais ideológico, eu vou explicar, do que repressivo, entendeu? Então, ali em cima eu coloquei os aparelhos repressivos do Estado, né, que são mais o poder judiciário e as forças militar e policial. E os aparelhos ideológicos do Estado, aí sim, a escola entra muito forte, né, para poder moldar esse tipo de educação que o Estado pretende. Então, a escola, ela trabalha mais no âmbito do convencimento, né, de mostrar que determinadas coisas devem ser assim, e naturalizar determinadas coisas, do que no âmbito da repressão, apesar de ter também repressão, porque a educação é um processo de violência, de alteração, de controle, né? Então, assim, cabe à escola, aí é o principal, tá? Nesse momento. Cabe à escola controlar e padronizar a educação nacional, tá? A escola é um aparelho de Estado, faz parte do Estado-nação, ela vai ajudar o Estado a controlar como que a educação nacional deve ser conduzida, que tipo de educação que o brasileiro precisa ter, como eu falo, que tipo de educação que o brasileiro precisa ter, eu estou dizendo como é que nós devemos ser, existir, agir, né, nos relacionarmos, né, como sociedade. Então, isso tudo, né, é operado de forma mais pragmática, assim, mais fácil, né, operar através de um grande aparelho ideológico do Estado, que é a escola. Então, a escola vai formar a educação nacional, vai padronizar, vai controlar. Então, por isso que a escola é um grande elemento padronizador. Vê, né? É através da escola que a gente decide em que idade a criança vai aprender a ler, vai aprender a escrever. Que língua a criança vai aprender a ler, vai aprender a escrever. O que ela deve conhecer, né, daquela sociedade,
né, que tipo de disciplinas ela vai aprender na escola, né, que através daquele conhecimento ela vai poder agir na sociedade. Vou pegar coisas elementares, né, assim, bem elementares, porque a gente tem nossos tempos aqui, deixa eu olhar o relógio também. Então, assim, basicamente vou pegar 2 exemplos, mas aí vou pegar 3, porque, claro, é educação física também, tá? Então, eu vou pegar português, né, que é a língua estabelecida dentro do Estado-nação. O jardineiro quer que cresça as plantas conhecendo, podendo falar, uma planta falando com a outra em português, né? A comunicação vai ser essa. E vai ser estabelecida todas as normas, qual é a norma culta desse português, da língua, o que ela tem que aprender, o que está errado, o que está certo, né? Em que fase todos os brasileiros, brasileirinhos e brasileirinhas vão aprender o português, né? Assim, claro, estou falando de um protótipo, né? De um tipo ideal de educação que vai ser dado através da onde? Da escola, né? Então, matemática. Então, a gente acha que as crianças, desculpa, assim, eu vou falar uma forma um pouco grosseira, tosca até, né? Mas é para que o exemplo fique mais marcante, né? As crianças precisam aprender a fazer conta, né? Então, para depois, como adultos, saberem fazer algumas contas elementares, né? Então, assim, por mais que saia da escola, tenha uma evasão da escola, e a gente trabalha para que não tenha essa evasão, para que a educação nacional seja padronizada, organizada e controlada, mas por mais que a criança faça uma evasão escolar, vamos dizer, com 12 anos de idade, ela sai da escola, ela já aprendeu ali a ler, a escrever, a fazer as 4 operações matemáticas, minimamente, entendeu? Então, assim, a escola vai padronizar, vai controlar a educação nacional. É claro que eu não estou falando ainda, né, nem dos temas mais polêmicos, mais profundos, temas mais cognitivamente falando, assim, até mais polêmicos, né, assim, o tipo de ideologia que eu estou falando, né, se é uma ideologia conservadora, uma ideologia progressista, revolucionária, seja lá o que for, né, o tipo de ideologia que essa escola vai controlar e padronizar, né? Então, hoje em dia tem vários temas, para vocês terem ideia do que eu estou falando, né, escola sem partido, ideologia de gênero, vários desses assuntos que a gente vai discutir ao longo da disciplina, né? Mas para vocês terem uma ideia que esse controle, esse padrão é discutido, né, socialmente. Então, o Estado-nação precisa, através da escola, padronizar a educação nacional. Veja que o A aí está em itálico, né, que eu estou destacando, né, porque a educação nacional é um projeto de unificação, a escolarização é um projeto de unificação da educação. Professor? Sim, sim. Em relação a esse projeto que corre no Congresso Nacional desde 2019, que libera ou estabelece no Brasil o chamado homeschooling, né, que é o ensino domiciliar, o senhor acha que já pode ser uma tentativa de devolver parte do controle do que se é ensinado na escola aos pais, à família? O senhor tem assim, uma opinião em relação a isso, se é contra, se é a favor? Porque a gente sabe que hoje em dia é um ponto muito polêmico, né? Existem prós, contras. Tenho, assim, como organização social, né, o Estado como organização social, como organizador, né, como jardineiro da nação, como a gente está usando a metáfora aí, ele precisa desse controle, né, em alguma medida, né, mas a forma com que se vai se operar esse controle é múltipla, né, então, assim, antes de chegar no homeschooling, vamos pensar nas leis mais gerais, né, então, o Estado precisa definir algumas coisas, né? Mas a definição dessas coisas também não pode suprimir as liberdades individuais, né? Assim, então, assim, é uma coisa complexa, né? Porque o homeschooling, na mesma medida em que ele fornece a liberdade individual para que os pais possam educar seus filhos conforme aqueles valores, né, que eles têm, conforme as verdades que eles consideram, né, se tiverem as condições para isso. Eu estou falando de um modelo ideal, né, de educação em casa, né, assim, tá? Não é o que vai acontecer na prática, né?
se for isso aprovado. Muitas famílias vão acabar usando isso em alguma medida, esse é o problema, né, a questão que se coloca às vezes, como forma de tirar os filhos da escola, né, e não fornecer, e não ter condições, né, de fornecer essa educação. Não é todo mundo que teria essas condições, né, de tempo, né, de disponibilidade para poder ter esse cuidado com a educação dos filhos. Então, mas sem falar nisso, né, entre a liberdade individual e os acordos coletivos da sociedade, né, tem que ser uma coisa, tem que ter alguns parâmetros na minha concepção. É óbvio que nem tudo pode, né, nem para a escola fazer e nem em casa, né. Então, que tipo de educação domiciliar vai ser essa, né? A gente vai abdicar, por exemplo, estou falando no limite, não estou falando da proposta que corre no Congresso, tá? A gente vai abdicar da língua nativa do país ser o português, né? A primeira língua ser o português, né? Assim, que tipo de, se isso prosperar, né? Se a gente perder a escola como um grande organizador da educação nacional, né? Como a gente vai operar isso? Alguma forma vai ter, né, de operar. A criança vai estar aprendendo isso na escola, mas ela vai ter que fazer, por exemplo, provas. Ela está aprendendo em casa, mas ela vai ter que fazer provas. Então, mesmo que a educação vá para casa, o Estado vai querer controlar, eu acho, né? Minha opinião é essa, que o Estado não vai abdicar do controle, ainda que permita que a educação seja domiciliar e não estatal. Eu acho que o Estado não vai abrir mão disso, né? Por exemplo, e essa criança, se quiser ir depois para a faculdade, ela vai ter que fazer o Enem, né? O Enem vai ser o controle estatal, entendeu? Para ela fazer o Enem, ela vai ter que estudar aqueles conhecimentos que estão ali. Então, a família, com direito de liberdade individual, no limite, não vai ter liberdade plena para poder ensinar para o filho o que ela quer, quais são as suas verdades. Vai ter o controle do Estado. Posso seguir? Pronto. Então, agora, né, é que vocês trouxeram perguntas bem complexas, né? Então, assim, eu vou entrar agora já nas complexidades, né? Vocês adiantaram as complexidades, mas é agora que eu vou entrar, né? Então, quais são as ambiguidades, né, da modernidade e a pós-modernidade, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo antes, né? Mas é um termo que tem que ser comentado no campo da sociologia, da história, né, da educação também, nos últimos 20, 30 anos, né, que a gente estaria vivendo um período, né, de pós-modernidade, né, saindo daquela ideia de modernidade clássica, que a gente consegue ordenar, controlar tudo, e o mundo caminhou para um lugar, agora um tempo, um espaço, né, principalmente virtual, esse que a gente se encontra agora, em que as coisas não são mais ordenadas como eram antigamente. Então, a ideia de pós-modernidade relaciona, né, também com a impossibilidade atual de se sustentar o projeto original da modernidade, né? Essa impossibilidade, né, explicada novamente pelo Walter e o Felipe, usando um autor, né, o Zygmunt Bauman, né, eles dão alguns exemplos. Então, uma sociedade que é moderna, na medida em que tenta, né, sem cessar, sem parar, mas em vão, né, que não vai conseguir, atingir o inatingível, né, substituir diversidade por uniformidade e ambivalência por ordem coerente e transparente. Essa sociedade, né, que tenta fazer isso, produz, né, ao tentar fazê-lo, ao tentar dar essa ordem, mais divisão, mais diversidade, mais ambivalência do que as que conseguiram se livrar. Então, o que esses autores estão dizendo é o seguinte, que essa tentativa de ordenar tudo na sociedade, né, incluindo aí a educação, que a escola como um grande ordenador da sociedade, né, da educação social, quanto mais tentou ordenar as coisas, mais gerou
divisões, fragmentações, resistências, né, diversidade. Então, o exemplo, né, do homeschooling é esse exemplo, faz parte desse exemplo, né? Quando você quer controlar tudo, vai aparecer pessoas, né, que não querem esse controle, que querem alternativas, vias alternativas para poder existir, né, fora desse controle, dessa organização, que não cabe tudo dentro desse controle, né? Então, assim, alguns exemplos de ambiguidades e ambivalências, né, da modernidade também estão presentes na escola, né? São alguns exemplos. Então, o próprio projeto que eu citei anteriormente aí, né, das pedagogias críticas, da educação crítica, né, que na década de 1980 no Brasil surgiram, né, eram uma ideia de se desmontar o modelo de educação, né, que existia no Brasil até então, um modelo de ordem social através da educação escolarizada, né. Então, foi um movimento que advém, né, justamente da tentativa de organizar a sociedade de uma forma. Então, ela gerou essa ambivalência, né, de buscar dar uma educação crítica, né? Ao mesmo tempo que você quer dar uma educação que controle, que organize, você quer dar uma educação crítica, né? Como é que vai se dar uma criticidade dentro dessa ordem, desse controle, dessa repressão, né? Como foi dito lá atrás na pergunta. Então, também, agora eu cito pela primeira vez esse tema, né, de padronização curricular. O que é padronização curricular? Né? O conhecimento escolar, né, para gerar educação na população, a escola padroniza, né, como disse, esse conhecimento. Então, ela divide os alunos em séries, né, em função da idade, né, então tudo isso é uma tentativa de padronizar o ensino, o conhecimento. Ela cria currículos, né, aquilo que a criança deve aprender em cada série, em cada disciplina, quais são as disciplinas, né, então, e depois cria modelos de avaliação, né, unificados, aí como eu dei o exemplo do Enem, né. Então, essa padronização, a gente teve muitas, a gente vai ver, principalmente na próxima disciplina que vocês vão ter comigo, Fundamentos da Educação 2, muitas dessas padronizações, né, do currículo geraram propostas alternativas, de ter currículos diferentes. Eu acho que nessa disciplina mesmo, nesse semestre, eu vou falar com vocês sobre a Escola da Ponte, por exemplo, que é uma proposta de alternativa, né, ao curricular, uma escola que não tem aula, não tem disciplina, né, não tem matemática, português, né, não tem prova, né, não tem sala de aula, a escola totalmente desmontada desses padrões, né, de se estabelecer que o conhecimento tem que ser ministrado dessa forma e não de outra, né, nesse tempo e não em outro. Então, são algumas propostas alternativas à padronização curricular que a gente tem, uma resistência, uma ambivalência a esse modelo de escola da modernidade. E acho que eu termino a videoaula aqui, né? A aula com vocês, sim, falando um pouco do multiculturalismo. O multiculturalismo é um movimento social que nasceu nos Estados Unidos, né? Nas décadas de 80 e 90, principalmente, que era um movimento social que tem a escola como ponto de partida, né? Ele é mais amplo do que a escola, um movimento social e político, né? Mas ele nasce como resistência a essa padronização escolar, né, que para esse movimento, para o multiculturalismo, essa padronização era muito apegada, né, muito atada aos cânons, né, do que eles chamam, os cânons, quando fala a palavra cânons, parece aquela marca japonesa de tecnologia, né? Mas tem menção aos livros canônicos, né? Então, tem uma menção a uma coisa que está escrita na história e que deve ser dessa forma, porque está escrita nessa história, então ela
imexível, né? Ela não pode ser tocada, tem que ser daquela forma. Então, é uma menção a essa, um pouco até irônica, né? Aos livros canônicos. Então, o multiculturalismo vai criticar os cânones do homem branco, heterossexual, de origem europeia. Então, para o multiculturalismo, todo o conhecimento escolar, o currículo escolar, está baseado de sobremaneira, assim, muito mais do que deveria estar, né, nesses cânones, né, nessas referências. Então, na medida em que, né, o conhecimento escolar, o currículo, aquilo que é ensinado, privilegia o homem, ele secundariza a mulher. Né? Isso é a bandeira do multiculturalismo. Na medida em que ele privilegia o branco, ele secundariza, né, outras etnias. Né? Na medida em que ele privilegia uma forma de condução de sexualidade, ele secundariza, né, e coloca em segundo plano, ou até num plano como se fosse marginalizado, outras formas de exercer a sexualidade. Então, assim, então esse movimento começou a buscar, e foi uma bandeira de luta, né, que a educação, que a escola desse voz, desse valor de forma equilibrada, né, a todas as minorias sociais. Então, as minorias sociais eram esses grupos que, em alguma medida, eram secundarizados ou até mesmo marginalizados na sociedade, colocados em segundo plano ou colocados num plano inferior. Então, os movimentos das minorias, né, foi a bandeira do multiculturalismo. Então, as minorias deveriam chegar também nos currículos escolares e serem consideradas tal qual, né, as maiorias, né, a ordem estabelecida nos currículos escolares. Isso fez uma revolução, né, e a gente vai discutir isso em teorias de currículo no próximo semestre. Tá? Então, gente, essa videoaula vou voltar para vocês aqui, pronto. Foi para ilustrar para vocês aqui, assim, eu sei que às vezes pode parecer um pouco confuso ainda, né? Porque, assim, eu trago para vocês aquilo que eu penso sobre escola e educação, ainda sem apresentar os fundamentos, né, que vocês vão ver ao longo da disciplina. Então, assim, eu acho que vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou querendo dizer, o que eu penso sobre escola e educação, quando vocês começarem a se depararem com os clássicos, os fundamentos da educação. Aí vocês vão ter a ideia dessa aula, era marcar um pouco o que eu penso. Então, eu penso, em linhas gerais, que a escola... Eu não estou falando nem que... Veja que eu não estou defendendo nem criticando essa situação, né? Esse lugar da escola e da educação na sociedade. Eu estou mostrando como é que eu penso que as coisas são. Não como elas deveriam ser, nem como elas não deveriam ser. É só como que eu vejo que o lugar da escola, historicamente, para resumir aqui, né, ela fez parte, né, dessa organização social do Estado-nação na modernidade, que o Estado-nação precisa controlar, né, precisa dar controle, dar ordem àquilo que está ali dentro. Então, a escola vai servir, né, para otimizar essa educação, porque essa educação não fique só na família, né, nem só na igreja, nem só na mídia, nem só em outros lugares que ela também opera, né? Então, a escola vai dar esse parâmetro. Por isso que muitas vezes ela é muito polêmica e é muito concorrida, né? A forma com que a escolarização se dá ou se não se dá. A gente tem visto muito isso ultimamente, né? Quando a gente tem uma mudança drástica da condução política do país, né, que sai de um projeto, né, que tinha uma perspectiva, vai para um outro projeto de condução política muito diferenciado daquele anterior, né, as defesas e as críticas aos modelos de escolarização ficam em evidência. Né? Então, muitas bandeiras são colocadas, aí, eu dei os exemplos da escola sem partido,
das críticas e das defesas do que seria uma ideologia de gênero na escola, né? De todas essas questões. Como era a cartilha gay, né? Assim. Toda a polêmica em cima, né, do que teria sido, ou o que foi, eu não sei, uma cartilha, né, para, hipoteticamente, né, estimular um determinado tipo de sexualidade prematura nas crianças, né, que se alegou que existia no governo anterior, né, e que isso aí seria uma aberração. Então, na verdade, isso aí é mostrando-se contrário a um projeto de educação que defende as minorias, que é esse projeto defendido pelo multiculturalismo, né? Você veja que aquelas bandeiras do multiculturalismo são totalmente opostas às bandeiras que são defendidas pelo Estado-nação, assim, pelo Estado-nação, que eu digo pelo governo, né, do Estado-nação brasileiro atual, né? É um governo que foi eleito para ser conservador, né? Então, tudo que não é conservador, que tenta desvirtuar a ordem, né, é colocado como a ser combatido, como marginal, né? Não, a cura gay é um outro tema, né? Bom, gente, eu vou encerrar a gravação aqui, senão vai ficar muito longo. A gente pode até continuar, tá? Mas eu vou encerrar a gravação.